Olá, meus amigos, Deus abençoe todos, abençoe, abrindo o entendimento, abrindo os olhos da fé, os olhos espirituais, para que todos possam entender a palavra de Deus e então tomar a decisão se obedecem ou não. Mas que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento das pessoas. Agora, nós temos falado sobre a fé, nós temos falado sobre o reino de Deus, o reino deste mundo, e falamos sobre a fé que agrada a Deus, a fé que toma posse do reino de Deus. Há quem tenha fé para tomar posse das bênçãos do reino de Deus. Mas há também aqueles que têm fé para tomarem posse do reino de Deus. Veja que grandiosidade. Há pessoas que estão interessadas em tomar posse das bênçãos do reino de Deus. As bênçãos do reino de Deus. Mas não do reino de Deus. Há outros que têm fé para tomarem posse do reino de Deus. Qual é a sua fé? Qual tem sido a sua fé? Bem, quando a pessoa tem fé para tomar posse das bênçãos do reino de Deus, é claro que Deus sabe quem são essas pessoas. E Deus abençoa, Deus responde. Foi o caso dos 9 leprosos. Aliás, eram 10, mas 9 tinham interesse em receber a bênção do rei do reino de Deus. E todos eles receberam. Mas somente um voltou. E esse único que voltou, ele tinha fé para tomar posse do reino de Deus. Não das bênçãos apenas, mas sobretudo do reino de Deus. E é uma diferença enorme. É uma diferença brutal. Porque quem toma posse das bênçãos do reino de Deus nem sempre se mantém na fé, porque alcançaram os seus objetivos. Mas quem toma posse do reino de Deus, esses tomam posse, obviamente, das bênçãos, mas, sobretudo, a bênção das bênçãos, que é o reino de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor, é o guia do reino de Deus neste mundo. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela entrou no reino de Deus. Ela não apenas recebeu as bênçãos do reino, ou recebe as bênçãos do reino, mas, sobretudo, ela toma posse do próprio reino de Deus, porque quando ela nasce do Espírito Santo, ela nasce no reino de Deus. Quando a pessoa nasce no reino de Deus, que é o Espírito Santo, então ela se torna filha de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Nasceram de Deus. Filho de Deus tem que nascer de Deus. Seus filhos, nossos filhos, nasceram de nós. Então, veja só, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre a fé da mulher hemorrágica. Diz o texto sagrado, Lucas diz que uma mulher
que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Agora estamos falando da fé, exclusivamente da fé que toma posse das bênçãos de Deus, das bênçãos do reino de Deus e também do próprio reino de Deus. Então, a fé é que faz possível isso. E a fé é uma coisa assim que você não precisa merecer. Ninguém precisa merecer para ter fé. Basta crer. E essa fé, essa crença, Deus dá para que as pessoas possam se verem livres de suas mazelas e, sobretudo, entrar no reino dele. Mas essa mulher, ela gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curado. Por nenhum pudera ser curada. Quer dizer, quando a pessoa está doente, ela coloca toda a força, todo o vigor, tudo que tem. Ela disponibiliza todos os seus recursos para se ver livre da enfermidade, porque ninguém quer morrer, ninguém quer ficar sofrendo e depois morrer. Todo mundo quer continuar vivo. Então diz o texto que chegando por detrás dele, de Jesus, ela tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu sei que as pessoas me espremem, mas alguém me tocou. Porque bem conheci, disse Jesus, que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela não queria se expor, porque se tinha vergonha de ter um fluxo de sangue. E, obviamente, ela não queria se expor. Mas ela, vendo que não podia mais se ocultar, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo, olha só, ela professou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como sarara. E disse Jesus: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou. Veja, a gente entende que essa mulher deixou tudo para trás. Tinha perdido já tudo, gasto todo o dinheiro durante 12 anos lutando contra aquele fluxo sanguíneo. E ela deixou tudo para trás e foi aonde estava Jesus. Agora, por que ela foi aonde estava Jesus? Ela foi até Jesus porque alguém, que a Bíblia não diz quem, e não identifica, alguém, com certeza, lhe falou sobre Jesus, que Jesus estava curando, libertando, cegos, surdos, paralíticos, etc, etc. Então, ela, quando ouviu falar de Jesus e de seu poder inimaginável, então ela teve
a coragem de sair da sua casa, do lugar onde morava, e ir até Jesus. Não sei quanto tempo levou para chegar até Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela teve que sacrificar. Ela teve que sair do seu lugar de repouso, da sua zona de conforto e ir onde estava Jesus. Quer dizer, ela teve que fazer um sacrifício. É isso que eu queria que você, minha amiga, meu amigo, entendesse. Quando uma pessoa tem uma fé, uma determinada fé em alguém, ela faz das tripas coração para chegar até nesse alguém que pode salvá-la, pode curá-la. Essa é a realidade. Então, as pessoas viajam do Brasil para Índia, China, Japão, Estados Unidos, etc., para receberem a cura de um certo fulano, beltrano, um médico, ou um guia, sei lá, uma pessoa, um espiritualista, sei lá, para receber a cura de uma enfermidade. Por quê? Porque elas creem. Elas creem, é uma fé. Isso se chama fé. Em outras palavras, não é que Deus venha cobrar o sacrifício, com o sacrifício, para a gente alcançar um benefício, não. Mas é que a própria fé da pessoa a induz a sacrificar tudo para tomar posse daquilo que ela quer, no caso, a sua saúde. Então, amiga e meu amigo, essa é a fé. Se a pessoa é capaz de sair do seu lugar distante, com aquele fluxo de sangue contínuo, imagine, aquela mulher não tinha os meios, né, que nós temos hoje, de conforto, etc, etc. Ela veio do jeito que estava, gastara tudo com os médicos e não fora curada. Então, quando alguém lhe falou a respeito de Jesus, ela foi onde estava Jesus. Ela pagou o preço, ela sacrificou. Mas esse sacrifício que ela fez, foi Deus que cobrou? Não. Foi a própria fé que ela recebeu quando ouviu falar que Jesus curava todos os enfermos, doentes, etc, etc. Então, essa fé que nasceu dentro dela é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa fé. E quando ele dá essa fé, não tem meu pé me dói. Não tem argumentos que possam diminuir essa fé. Não tem nada que possa impedir essa pessoa de chegar até Jesus ou até onde ela vai ser livre e curada. Por quê? Porque é uma força, um poder pessoal. E não tem dificuldade, não tem problema, não tem dinheiro, não tem nada que possa, falta de dinheiro no caso, falta de qualquer coisa, que a impeça de chegar onde estava o Senhor Jesus. Isso acontece, por exemplo, nesses shows de Gagá. Eu sei que é Gaga, mas eu chamo de Gagá. E só os gagás participam desses shows. Há pessoas que vendem casas, deixam o emprego para lá, agarram tudo que tem e viajam do Brasil lá para o Japão ou para outros lugares para ver o seu clube jogar e ganhar.
Eles perdem tudo pelo seu clube. Isso se chama fé. É irracional, não tenho dúvida, mas é fé. É divina? Não, aí não. Essa fé não é divina. Essa fé é fanatismo puro, legítimo. Há quem tenha, eu ouvi dizer que pessoas estavam comprando montinho de areia lá da praia de Copacabana, onde a Gagá passou. Onde esse pessoal está com a cabeça, meu Pai do céu? Mas é a fé. Se ela é uma fé inteligente ou não, é a fé de cada um. E a gente vai falar o quê? Vai fazer o quê? É a própria fé. Agora, imagine quando se tem uma fé racional, inteligente, uma fé pautada na palavra de Deus. Uma fé pautada na palavra de Deus. Quando a pessoa tem esse tipo de fé inteligente, quando Jesus disse para todos os seus seguidores, olha, esperai, Jesus disse, não, Jesus determinou, aguarde, espere em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Aguardem. Então, os que tiveram fé ficaram em Jerusalém. E por que Jesus fez isso justamente em Jerusalém? O derramamento foi em Jerusalém. Justamente porque Jerusalém foi o foco da confusão. Jesus foi preso, foi julgado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou. Então, em Jerusalém, surgiu um movimento contrário aos cristãos. Perseguição, queriam prender, matar os cristãos, etc, etc. Então, Jerusalém era o centro da confusão espiritual. E Jesus falou, esperar em Jerusalém. Esperar em Jerusalém, na minha ótica, é o seguinte, mesmo contrariando todas as circunstâncias, contrariando a fé, contrariando o racional, a inteligência, aguarde em Jerusalém. Aguarde lá. Quer dizer, mesmo diante de todas as dificuldades, quem tem uma fé natural, mesmo que seja irracional, como é o caso da fé, do fanatismo por esse mundo afora, por cantores, jogadores, futebol, etc., ainda que tenha essa fé, a pessoa vai fundo nela. Se ela vai fundo, mesmo contrariando, às vezes, as circunstâncias, porque ela tem que disponibilizar todos os seus recursos para viajar com o seu clube, etc, 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 etc. A pessoa faz, porque ela crê no seu clube. E digamos que o clube ganhe. O que a pessoa ganhou? Isso é outro assunto, né? Ela ganhou a alegria de ter participado do jogo e visto o seu clube ganhar. Mais nada. Essa é a glória do mundo. Ah, meu clube ganhou. Aí, tá vendo? Ganhou. Acabou. Só isso. E isso é só naquele momento, naquele dia. Até um dia seguinte, tudo bem. Mas cedo ou tarde é como fumaça. Desaparece. Mas a fé inteligente sacrifica por algo que é eterno. A fé racional, a fé inteligente, a fé que o Espírito Santo nos dá, é para que a gente tome posse do reino de Deus, quer dizer, a nossa alma ter a garantia, o carimbo, o selo, a testificação do próprio Espírito Santo
que ela está salva por toda a eternidade. E isso, minha amiga, não tem preço. Mas há quem tente pechinchar isso. Tente pechinchar, essa é a realidade. Por quê? Porque não avalia o preço, não examina o valor dessa grandeza, de receber o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Infelizmente, as pessoas priorizam outras coisas, assim como, infelizmente, os fanáticos priorizam o seu fanatismo. Mas há pessoas que querem o Espírito Santo, mas que não estão disponíveis, não estão preparadas para colocar toda a sua força, para sacrificar o seu eu, seu egoísmo, seus ressentimentos, suas mágoas, seus queixumes. Elas não estão preparadas para abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio eu. Não, elas querem manter o seu eu e querem receber o eu de Deus, o Espírito Santo. Aí não dá. Então isso não é fé. Essa fé não funciona. Mas uma coisa é certo, quando uma pessoa crê, ela não faz outra coisa. Eu lembro, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu fui na Bíblia e eu sublinhava, né, nos textos sagrados que falavam sobre o Espírito Santo. E eu lia, meditava. Eu queria o Espírito Santo. Todo momento, eu estava trabalhando, quando eu tinha hora de folga, eu estava lá lendo a Bíblia. Eu estava buscando. Eu só pensava naquilo. Eu só pensava no Espírito Santo. Porque eu queria. Então, quando a pessoa quer, ela tem força, ela tem condições para pagar o preço, para sacrificar o que for necessário. Agora, é óbvio, quando a pessoa quer tentar receber o Espírito Santo, porque o fulano recebeu, Beltrano recebeu e etc., aí não dá, aí não vai receber. Porque Jesus falou que Deus, isso é forte, Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Eu não recebi um pouquinho do Espírito Santo. Eu não recebi 20% do Espírito Santo, nem 50%. Eu recebi 100% do Espírito Santo. Ora, há de se raciocinar o seguinte: se ele não nos dá o Espírito Santo por medida, você acha que ele aceita o nosso ser, a nossa vida, por medida também? Claro que não. É tudo por tudo. É tudo por tudo. Quem crê está disponível para qualquer coisa. Essa mulher hemorrágica, que sofria de um fluxo de sangue, ela, com certeza, quando se aproximou da muvuca, da multidão, quando ela viu aquela multidão, eu imagino, não está escrito aqui não, mas eu imagino que o diabo deve ter falado: olha aí, tem muita gente do seu lado, não vai dar para você ser atendida por ele não. Mas a fé, a fixação dela era tão forte, que ela disse: eu sei, vai ser difícil chegar até ele, mas se eu chegar por trás e tocar-lhe na vestidura, eu vou ser curada. Quer dizer, ela determinou como seria curada. Ela não só tinha uma fé de ser curada, mas ela determinou como ela iria ser curada diante das circunstâncias, diante da multidão. Então, muitas pessoas, ao invés de terem esse tipo de fé, elas ficam olhando as dificuldades, dando ouvidos à voz do diabo, que desanima, que joga pensamentos,
que fala, mas e fulano, e Beltrano, e Cicrano? Ó, fulano não fez isso, Beltrano não precisou fazer isso. Aí ela fica pensando, e aí ela, obviamente, se ela não está determinada, se ela não tem essa fé realmente focada no Senhor Jesus, então aquilo acaba. A fé, minha amiga, tem que ser acompanhada de confiança para que ela se mantenha. Quem crê, quem tem fé inteligente, racional, sobrenatural, permanece, vai até o fim. Não importam as circunstâncias, as dificuldades, ela vai fundo. Quando a gente crê, a gente não vê obstáculo, de fato e de verdade. Quando a gente crê de fato e de verdade. Quando a gente crê. Eu lembro, eu já falei isso aqui, mas vale a pena só para ilustrar. Eu lembro quando nós adquirimos a Record, alguém enviado da própria presidência da República chegou para mim e falou assim: ô bispo, não vai dar, eles não vão lhe dar a outorga da Record, não vai dar, porque o governo tinha que autorizar. Não adiantava eu ter comprado do Silvio Santos, adquirido. O governo, o Congresso, tinha que autorizar. Então, esse mensageiro do inferno veio falar para mim: olha, eles não vão dar. Não vão dar. Porque ele queria comprar. E eu falei para ele: olha, rapaz, presta atenção que eu vou lhe dizer. Olho no olho. Só não é possível, não vai ser possível a outorga se houver alguém que possa passar por cima do cadáver de Jesus. O cadáver não existia. Cadáver não existe de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, era impossível. Quer dizer, eu determinei, é tudo ou nada, ou vai ou racha, ou Deus é, ou Deus não é. Se Deus é comigo, vai acontecer. Então, quando a gente tem uma fé focada, determinada, a gente não ouve vozes, mesmo que venha o próprio Satanás, nós não damos ouvidos. Então, por isso que muitas pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo, mas nem todas recebem, porque nem todas estão dispostas a pagar o preço do sacrifício do seu eu. Elas não têm essa determinação. Elas querem. Eu penso que muitos não recebem porque estão se aventurando. Se der, se eu conseguir, bem. Se eu não conseguir, tudo bem, vai ficar assim mesmo. Mas quem realmente tem necessidade, é o caso dessa mulher hemorrágica, ela tinha necessidade, porque ela estava já, obviamente, seca de tanto se esvair em sangue. 12 anos. E não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então ela foi para o tudo ou nada, ou vida ou morte. E recebeu a vida. Você quer o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo? Remova as suas dúvidas. Vire as costas. Não dê ouvidos às vozes de desânimo, de dificuldade, de problemas. Não fique olhando para terceiros. Não fique olhando para outras pessoas. Por que ela recebeu e eu não recebi? Não faça isso. Olhe para si. Foque a sua fé no Senhor Jesus. Acredite na palavra dele, creia na palavra dele e vai fundo. Não fique dando ouvidos às vozes desse mundo, não. Não fique olhando para as dificuldades, não.
Se você vai olhar para as dificuldades, você não vai ver nada, você não vai conseguir chegar lá. Então, olhe para o que você tem dentro de si, essa convicção, essa certeza que você tem que vai receber, e você está aguardando em Jerusalém, quer dizer, você está aguardando no momento, num lugar difícil, você só ouve vozes contrárias, tudo que você vê é contrário àquilo que você quer, não importa nada, vai fundo porque Deus é contigo. Essa fé perseverante é a fé confiante, essa fé vem do Espírito Santo, é Ele que faz você ter esse tipo de fé. E se Ele está lhe dando essa fé, porque Ele vai descer sobre você. Agora, cabe a você resistir às vozes deste mundo e ficar só com a voz de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Aliás, hoje começa, já começou, já deve estar no Univer, a série do apóstolo Paulo. Vale a pena você ver. O que é fé, né? Você vai ver também. Paulo é um exemplo de fé. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.